Continuando com a explicação que o Rav Shneur Zalman nos dá sobre o propósito da descida da alma para esse mundo físico. Então, nos livros de Kabbalah se fala que depois que a alma realizou sua missão aqui nesse mundo, depois de 120 anos atuando aqui nesse mundo, então a alma conquista o seu lugar, por assim dizer, no Gan Eden, no paraíso celestial. Insiste o Alter Rebbe e pergunta, mas como nós já vimos, antes de descer para esse mundo, a alma também já se encontrava no Gan Eden, no chamado Jardim do Éden espiritual, conectada com o divino, usufruindo dos reflexos da Shekhinah, do brilho da luz divina, da presença divina. Então, se ela aqui retorna para o mesmo lugar, entre aspas, para o mesmo nível que ela se encontrava, então, do que valeu toda essa viagem? Né? Qual o benefício de toda essa descida e da subida posterior? Isso que perguntou ao Alter Rebbe, vem quem mal aitaron ve'amala, se era para chegar no mesmo nível que a alma se encontrava antes de descer para esse mundo. Então, o que valia? Por que tudo isso? Qual a vantagem? Qual é a superioridade que a alma alcança através de toda essa viagem de risco, através de toda essa aventura, desse empreendimento? Ela, Inyan, nos esclarece o Alter Rebbe que o objetivo disso é Shetachlit Yeridat HaNeshama. Na realidade, o propósito da descida da alma ou das almas para esse mundo, Tachlit Yeridat HaNeshamot lo haita bishvil kibul scharan. De fato, quando a alma termina sua missão aqui nesse mundo, quando a pessoa falece, a alma é perene, a alma se eleva, e então a alma é recompensada, remunerada, onde no nível espiritual chamado Gan Eden, paraíso. Mas, na realidade, esclarece o Alter Rebbe que o objetivo da descida da alma não era obter essa recompensa. A finalidade aqui, o propósito real, não consiste nisso que a alma seja recompensada, remunerada, ganhe medalhas ou prêmios, Ba'olam haba bilvad, lá no mundo vindouro. Nesse nível espiritual, pós-morte, que nós chamamos também de mundo vindouro. Na realidade, não é esse o objetivo. Recompensar a alma ou lhe conceder prêmios, etc. Ela yerida hi tzorech aliyah, gam beodan ba'olam hazeh. O Alter Rebbe nos diz que de forma mais profunda, no fundo e na realidade, a descida da alma para esse mundo, a própria descida em si, tem como objetivo a elevação. Em outras palavras, mesmo durante a descida, quando a alma aqui se encontra no plano terrestre, no mundo físico, mesmo estando aqui nesse mundo material, melubeshet beguf hagashmi, enquanto a alma ainda está presa ao corpo físico, ela já produz essa elevação, ela já obtém essa elevação. A recompensa que ela vai receber e merecidamente mais tarde ela recebe, mas não era o objetivo apenas essa recompensa. O principal, entre aspas, é essa alavancagem, essa elevação que a alma produz enquanto se encontra aqui no mundo terrestre revestida num corpo físico. Essa elevação que ela produz no plano terrestre, atuando com a matéria, elevando, trazendo espiritualidade para dentro da matéria do campo físico, essa é a grande elevação que nisso se constitui o objetivo da vinda da alma para esse mundo. Depois, a alma também é recompensada no plano superior, mas o objetivo não era só obter essa recompensa, mas sim produzir os efeitos que ela realiza atuando aqui no plano físico terrestre e material. De fato, quando nós falamos que o propósito da descida da alma aqui para o plano terrestre é visando uma elevação, mas essa elevação não é apenas a recompensa que a alma vai receber no paraíso mais tarde, lo machmat hashachar shehaneshama mekabelet began Eden, achrei avodatah ba'olam hazeh. E sim, no que consiste a elevação? Qual a elevação
que Deus está visando quando envia a nossa alma para esse mundo, ela e Ikara Aliyasha Neshama, a principal elevação da alma, não consiste naquilo de recompensa que ela recebe no paraíso depois da vida, mas sim, a principal elevação é aquilo que se produz e realiza Dafka Beodaba Olamazé, justamente enquanto ela se encontra atuando aqui nesse mundo terrestre, Sheim Melubeshet Beguf Gashmi, revestida de um corpo físico. E ele nos explica e elabora isso, que Bavodata Dam Lemata Baolamazé Mamash, justamente com o empenho e trabalho do ser humano aqui embaixo, no mundo físico, almas atuarem quando elas são espíritos vagantes ou almas não incorporadas, sem limitações, sem companhia da alma animal, quando elas estão num plano espiritual, assim como anjos, etc., lá sentirem, vivenciarem espiritualidade, isso é muito simples e fácil, é muito óbvio, não há nenhuma novidade por trás disso, por isso também não há nenhum mérito por trás disso. Não é? Onde há um mérito, onde há uma novidade, onde há uma coisa totalmente diferenciada, especial, etc., no mundo como o nosso, que até podemos dizer que é um mundo contrário e hostil à espiritualidade, um mundo onde a divindade está completamente oculta e encoberta, um mundo cheio de obstáculos e impedimentos para a evolução espiritual. Quando nessa situação, nessas circunstâncias, nesse habitat, a alma, apesar de tudo isso, consegue superar todas as dificuldades, obstáculos, vencer todos os impedimentos e se elevar, e não somente ela própria se elevar, mas elevar junto consigo a própria matéria mundana, própria matéria do plano terrestre. Então isso sim é uma grande novidade, isso é um mérito estrondoroso, e esse é o objetivo da descida da alma. Então justamente o serviço espiritual, o trabalho que a pessoa realiza aqui nesse mundo físico terrestre, nisso há uma elevação muito grande, Yesh Madregah Gvoah Kol Kach. Justamente se fala que esse serviço aqui nesse mundo produz Kirvat Elokim, uma proximidade e vínculo a Deus, she'en kmotah began eden, que as almas desincorporadas não conseguem ter um vínculo tão forte, tão intenso com Deus, como aquele que, paradoxalmente, nós, justamente nesse mundo físico, terrestre, materialista, com o corpo que atrapalha a alma animal, que puxa para o outro lado, mas aquilo que nós conquistamos, justamente aqui, é um vínculo com a divindade que as almas lá em cima não são capazes de ter. E de fato, esse é o motivo, essa é a elevação produzida na própria alma, não apenas a recompensa que ela vai receber depois no paraíso, mas esse vínculo intenso com divindade que não pode ser obtido de outra forma, a não ser atravessando esses desafios, passando por esses obstáculos. והוא עניין מאמר הזעל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. Nos diz o Alter Rebbe, esse é o significado do dito dos nossos sábios na Mishnah, na Ética dos Pais, quando os nossos sábios dizem que é mais bela uma hora, vale mais, é mais bela uma hora de tshuva, de arrependimento, retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo, isso é mais belo, mais precioso, mikol hayeh olam haba, mais do que toda a vida e existência no mundo vindouro. Isso é uma coisa até intrigante, curiosa. Quando nós falamos de vida no mundo vindouro, lá está acima do tempo, é uma vida eterna e perene, é uma recompensa dada, por assim dizer, em moeda forte para as almas, não é? Quando as almas são remuneradas, recompensadas com espiritualidade, um prazer espiritual elevadíssimo, etc. Mesmo assim, afirmam nossos sábios na Mishnah que uma hora de arrependimento, tshuva, retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo terrestre vale mais ou é mais belo do que toda a existência no mundo vindouro. Então, nos diz o Alter Rebbe qual a explicação disso, como se entende isso.
Nos fala justamente, isso vai de encontro àquilo que a gente estava explicando, uma vez que a alma consegue aqui uma elevação enorme através e justamente através e somente através do seu trabalho espiritual realizado aqui no plano inferior, no mundo material, revestida do corpo físico, somente aqui a alma consegue atingir as alturas espirituais mais elevadas, o vínculo mais profundo com Deus, que isso é mais elevado do que todas as recompensas espirituais, que são enormes, mas isso é mais, esse vínculo, a obtenção, a conquista desse vínculo que se consegue somente aqui nesse mundo terrestre, isso é mais elevado do que todas as grandes recompensas espirituais que são dadas no mundo vindouro, no paraíso para a alma. Isso é o que os nossos sábios se referiram, que é mais bela a hora de chuva e boas ações aqui nesse mundo. Então, nos explica o Alter Rebbe que o significado mais profundo dessa Mishnah é que a tshuva, retorno a Deus, e boas ações que realizamos aqui nesse mundo, e a faixa são mais belos. O que significa que são mais belos? Em termos de espiritualidade, são mais elevados do que toda a vivência no mundo vindouro. Ou seja, que há uma elevação espiritual que se obtém justamente aqui no plano baixo, no plano inferior, que isso vale mais, é mais belo. Esse é o significado que é mais belo, é mais elevado espiritualmente do que tudo que existe lá no mundo vindouro. E qual a razão? Que se a gente prestar atenção na linguagem dos nossos sábios no Talmud, está escrito que as almas no mundo vindouro, elas de fato usufruem bastante do reflexo da Shekhinah, da presença divina, mas elas usufruem apenas de um reflexo, de um raio, um reflexo, né? Mas não da própria essência. Ou seja, tudo que as almas têm acesso no mundo vindouro, com toda a revelação intensa, grandiosa, não passa de um mero reflexo da Shekhinah, um pequeno reflexo, só um pequeno raio, reflexo da luminosidade divina, da presença divina. E é disso que usufruem as almas que se encontram acima. Porém, aquilo que a alma obtém aqui embaixo, revestida no corpo físico, atuando no mundo material, não é apenas reflexo. Mas sim, aqui se capta a própria essência da Shekhinah, a própria essência da divindade. Isso que nos diz o Alter Rebbe, Mashen Ken, é diferente do que a alma chega a obter e pode conseguir no plano espiritual, que é o reflexo da Shekhinah. E aqui ele nos fala, entre aspas, apenas reflexos da Shekhinah. Porém, diferente disso, tshuva u'masim tovim, retorno a Deus, arrependimento, boas ações que a pessoa tem e faz aqui nesse mundo, Nikraim bezoar, são chamados na Kabbalah, no Zohar, leishtava begufa de malka. A pessoa, quando produz aqui as boas ações, tem arrependimento, etc. Então, isso na linguagem do Zohar é dito que com isso a pessoa está se ligando, se vinculando, numa linguagem metafórica, diz o Zohar, ao próprio corpo do rei. Ela está unificada com o corpo do rei. Não apenas, é claro que Deus não tem corpo, nem expressão corpórea, isso é um dos princípios fundamentais da nossa fé, mas a Torá e na Kabbalah também nós encontramos a linguagem humana para aproximar esses conceitos da nossa compreensão, ou da nossa, que possamos visualizar, da nossa percepção, né? Mas aqui, quando o Zohar nos diz que a pessoa está vinculada ao próprio corpo do rei, para dizer que aquilo que a alma obtém aqui, incorporada no plano físico, no campo terrestre, não são apenas reflexos da Shekhinah, da presença divina, mas a pessoa está se unificando com a própria essência. Na linguagem metafórica do Zohar, está se unificando com o próprio corpo do rei. Isso que a pessoa consegue através do seu trabalho realizado aqui no mundo material, essa ligação e unificação única, magnífica, com a própria essência da divindade, e não apenas com os reflexos. A alma em cima, antes de vir para cá, e mesmo depois de ter estado aqui, o que ela tem acesso no plano espiritual são apenas reflexos. Mas aqui a alma consegue se vincular, se unificar com o próprio corpo do rei, ou seja, ela tem acesso à própria essência divina. Isso acontece apenas quando a alma está atuando aqui nesse plano físico, e daqui nós entendemos
o porquê da descida da alma para esse mundo terrestre e qual o objetivo e propósito que a alma conquista. A alma, justamente estando aqui, somente aqui, é que ela conquista essa ligação única, esse vínculo com a própria essência da divindade, e é por isso e para isso que a alma vem até esse mundo terrestre.